convicção interna que você ainda não sendo, você age como já fosse. Cocrie a sua realidade junto com o universo e tenha a realidade que você almeja, que é uma vida de muito sucesso, uma vida multimilionária, viajando o mundo com aquele amor tão sonhado. É isso que as pessoas dizem, principalmente pessoas envolvidas com espiritualidade, podemos dizer, que é muito mais um misticismo, né? Elas falam que a cocriação, que é o ato de você cocriar de fato, ou seja, criar juntamente de alguém, de alguma força, hoje é muito levado mesmo para um lado espiritual da coisa, né? Muito mais como um ritual, algo que eu já posso dizer para vocês que eu não acredito. Muitos se falam também de muitos exemplos de pessoas famosas que falam que cocriavam a sua realidade antes de serem quem elas são hoje, ou que elas foram no ápice da sua carreira. Elas já sabiam, é como se elas já soubessem o que elas seriam, né? É uma convicção interna que você ainda não sendo, você age como já fosse. Isso aí para mim tem outro nome, se chama fé bíblica, né? Mas assim, por mais que eu não acredite nessa cocriação, né, nesse conceito espiritualista, misticista que as pessoas falam, tem uma coisa que eu não sei explicar, não tenho como explicar, mas que é um padrão e que acontece de fato com muitas pessoas, que é a crença prévia, ou seja, a crença prévia de que você vai ser algo mesmo antes de ser. De fato, muitas pessoas falam que antes de elas serem aquilo que elas sonhavam em ser, de ter o seu destaque, era como se elas já soubessem que seria daquela forma. Ou seja, elas tinham uma visão muito clara, uma pré-visualização muito clara de coisas que ainda não aconteceram, mas que elas desejavam acontecer. E o que acontece? Eu não sei explicar como que isso ocorre, mas essas pessoas têm muita clareza, né? Isso, na verdade, separa quem consegue as coisas de quem não consegue. A falta de clareza de onde se quer chegar. Só que a pergunta que a gente tem que fazer aqui é: por que algumas pessoas têm tanta clareza, convicção, e outras não têm? Aqui podem envolver questões genéticas, questões culturais, aprendizado, tudo que essas pessoas aprenderam com a sua família, suas crenças e falsas crenças. Até porque uma criança que é ensinada que ela não pode nada, ela vai ser uma adulta que acredita que não pode nada. É muito engraçado, né? Contar para vocês que eu comecei a comprar mentorias nas minhas áreas profissionais, não tem muito tempo, faz 1 ano e pouco. Eu comecei a investir um pouco mais, 2 mil, 5 mil, 15 mil numa mentoria. Então eu comecei a investir mais. E eu vi que comecei também a trabalhar vendendo minhas mentorias para outros profissionais, para acelerar também a carreira de outros profissionais, nutricionistas e personagens. E o que eu vi, que é um padrão, tá? Que eu tive que quebrar e eu vi que muitas pessoas têm muita dificuldade de quebrar. É a sua falsa crença. Ou seja, crenças pessoais baseadas na sua própria vivência ou no seu gosto pessoal. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui em vendas, tá? As pessoas falam que, eu não fico chamando a pessoa mais de 1, 2 vezes porque eu acho chato, eu não gostaria que me chamasse, então eu não chamo. Eu não marco uma videochamada para vender para a pessoa porque eu não gostaria de parar o meu tempo para atender uma ligação para a pessoa me vender. Todas essas afirmativas, elas possuem um padrão. Elas estão baseadas na própria vivência da pessoa, ou seja, na experiência pessoal da pessoa. E isso aqui é um erro gigantesco, porque o mundo não respeita quem você é. O mundo não segue o seu padrão. As pessoas não são como você. Quando a gente fala de método comportamental, de como o ser humano funciona, você nunca pode generalizar e partir de você para uma generalização geral, onde você acredita que as pessoas vão ser igual a você. E principalmente em vendas nós temos dados que alguns métodos convertem mais do que outros, independente se você gosta ou não. Num geral, existe um público maior para determinado método do que para outro. Então esse método que funciona mais, ele vai funcionar você gostando ou não. Então a gente precisa analisar o mundo real para poder quebrar a nossa crença de que as coisas não funcionam como eu aprendi que funcionam, como meus pais me ensinaram que funcionam. Então muito do que prende as pessoas às vezes de evoluir, de ir para um próximo nível, é o fato dessas pessoas seguirem somente até onde os seus olhos podem ver. Onde
elas aprenderam, até onde elas receberam dos seus pais de comandos, né? Ó, faz isso, ó, você não pode isso, você é isso, você é aquilo, e isso acaba te travando e te limitando, e você acredita naquilo. Então, o romper de muitas pessoas acaba sendo de entender que a sua experiência não limita o seu potencial, o potencial de outras pessoas e como o mundo funciona. No momento que você entende que o mundo funciona para além do que você é, você consegue de fato desbloquear novos níveis e assim você ir para lugares que as pessoas que se criaram com você ou da sua volta nunca vão pensar sequer em estar. Então, nesse sentido, a gente entende, eu entendo, né, na verdade, que cocriação nada mais é do que você entender que você pode ir além daquilo que você foi ensinado que poderia. Tem algo que eu não consigo explicar, de fato, e eu quero que vocês deixem até nos comentários o que vocês acham de como que isso surge, o que desperta isso na pessoa, como que isso se dá, que é o fato dessas pessoas terem uma fé inexplicável, mesmo antes das coisas acontecerem, essas pessoas já souberem, né, ou soubessem o que seriam. Isso eu realmente não sei explicar, nem mesmo eu consigo entender através daquilo que eu creio, que é o cristianismo. Não consigo entender porque algumas pessoas têm tanta convicção e outras não têm. Predestinação, talvez? Não sei. Mas eu quero que você me diga, me fala aqui nos comentários, o que você acha? O que gera essa fé tão inabalável dessas pessoas projetarem um futuro e de fato chegarem naquele futuro? Tem histórias absurdas de pessoas que projetavam detalhes minúsculos e aquilo acontecia descrito, assim, ó, totalmente igual àquilo que a pessoa co-criou. Então, tem coisas que a gente precisa entender que a gente não consegue explicar. Agora, outras a gente talvez consiga mais de um tipo de explicação. O que você acha disso? Você acha que realmente existe co-criar, que o universo te escuta enquanto você planeja e fala algumas coisas? Deixe nos comentários. Se você gosta de reflexões como essa, se você gosta de debates, curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.